E agora é hora de Sala de Visitas. O programa Jornal da Guarujá traz toda sexta-feira o Sala de Visitas com convidados especiais. E hoje eu vou estar recebendo aqui, com muita satisfação, o professor universitário, palestrante das áreas de ciência, tecnologia e inovação e autora de dezenas de artigos técnicos, leitor, claro, impulsivo desde jovem, já recebeu vários prêmios literários regionais e quando ainda adolescente, né? Mestre e doutorando em inteligência computacional, tornou-se escritor de romances em 2013, quando lançou a primeira edição Quando Meninos Viram Homens, Cartas para Giovanna. Seja bem-vindo, nosso amigo Marcos Vinícius de Bortoli. É esse o sobrenome certinho? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Carlos. Bom dia, ouvintes aí da Guarujá FM. Sim, o sobrenome é Bortoli. Bortoli. Italiano? É italiano. O pessoal costuma falar Bortoli, Sim. Bortoli, mas é Bortoli. É um pouquinho diferente, mas é esse o sobrenome. Fala... Satisfação estar contigo aqui, viu, Carlos? Toda nossa aqui da Rádio Guarujá. Fala de onde, Marcos? Eu sou de Pato Branco, Paraná. Paraná. Nesse momento aí, em Paraná, então, falando ao vivo aqui pela Rádio Guarujá. Falando ao vivo, Pato Branco. Que maravilha. Vem cá, conta um pouquinho pra gente. Eu estava lendo aqui, você desde jovem já gostava muito de leitura, né? Se entusiasmava muito por leitura. Daí é que veio essa questão de ser também um escritor? Olha, pode ser que sim, porque todo escritor ele tem que ser um bom leitor, né? Sim. A gente acaba incorporando, né, toda a experiência que você teve como leitor, porque a leitura ela ajuda muito no raciocínio, ajuda muito na argumentação, né, para você escrever redações e tal. Então a leitura ela vai te dar esse suporte, essa base depois na hora de escrever. Mas eu me tornei escritor assim escritor, vamos dizer assim, de romance, meio por acaso, assim. Foi uma coisa assim bem espontânea que aconteceu, não foi nada planejado. Muito bem. E entre as suas obras hoje, o que é que você mais destacaria, digamos assim, para quem ainda não conhece quem é Marcos Vinícius na realidade, ou não tem a oportunidade de ter comprado uma obra sua que você tem no mercado já? Então, o livro, eu vou contar acho que um pouquinho o Sim. contexto da obra, e aí a gente consegue responder essa pergunta aí bem tranquilo. Nos anos 2000, mais ou menos, eu visitei as terras do meu bisavô no Rio Grande do Sul. E, Carlos, então a gente foi, né, uma cidadezinha, ela foi inundada pela barragem do Passo Real na década de 60. Então a cidadezinha praticamente desapareceu. Então tinha lá 5 casas, 10 casas lá, só que sobraram. E parte das terras que foram do meu bisavô. Muito bem, aí eu fui visitar a sepultura, fui até o cemitério, um cemitériozinho no meio da lavoura, né? No meio da plantação. E aí você já fica um pouco emocionado, né? Porque você está voltando às suas origens, você está chegando no cemitério, lugar assim, né? Diferente, que você já fica meio comovido. E aí a gente foi procurando, então, entre os túmulos, né? Tinha lá também, é bem pequeno, mas tinha lá, sei lá, 20, 30 túmulos, a gente procurou. E aí, quando eu chego diante do túmulo do meu bisavô, tive uma surpresa, porque ele faz aniversário, ou fazia aniversário, exatamente no mesmo dia que eu. Você não tinha conhecimento disso antes? Não, eu nunca tinha visto ele, não sabia nem o nome dele direito. E ele nasceu no mesmo dia que eu, só que 100 anos antes do que eu. Perfeito. Exatamente 100 anos. Então aquilo foi um choque, sabe, Carlos? Aquilo foi assim um momento mágico, um momento assim, sabe, me arrepiou. Eu falei, nossa, que coincidência doida, né, Carlos, tudo isso. E eu me interessei. Então, né, eu pensei assim, puxa, como é que era a vida dele 100 anos, né? 100 e poucos anos atrás, né? Ele nasceu 100 anos antes que eu, mas como que era a vida dele, né? Aí eu sabia que ele tinha vindo da Itália, mas por que ele veio da Itália? Por que, né? Por que tudo isso tal? Aí eu comecei a pesquisar, sabe, Carlos? E eu comecei a comprar livros sobre o assunto da imigração italiana e comecei também a pesquisar por fotos.
né? Porque eu queria entender, queria ver, queria ter esse contato visual. E eu acabei reunindo um acervo de 1.200 fotos antigas, do período aí de 1870 até 1920, mais ou menos. E essas fotos começaram a falar comigo, sabe? Elas, assim, eu imaginava aquelas fotos em movimento e tal. E aí, me inspirei, falei assim, vou escrever uma história aqui, contando, né, a história do meu bisavô, mas era um projeto, assim, bem artesanal, assim, um negócio, assim, completamente despretensioso, sabe? Um negócio, assim, completamente simples, né, para os amigos, para os parentes, assim, alguma coisa assim. Então eu lancei o primeiro livro em 2013, inspirado na história do meu avô, né? Ele não tem histórias do meu avô no livro, mas ele não é necessariamente toda a história dele, né? Mas ele é precisamente histórico, né? Então, porque eu fiz muita pesquisa, eu viajei para vários lugares onde se passava o romance, digamos assim, e fui escrevendo e tal, e ele se tornou um livro de 400 e poucas páginas. E daí lancei em 2013. E aí os leitores, né, o pessoal conhecido, assim, tal, comprou, e aí começou a chegar para mim, Marcos, rapaz, eu li teu livro em um dia. Eu falei, cara, você é muito bom, você leu direito, são 400 páginas, cara. Não, mas eu comecei a ler e não parei mais, não conseguia parar de ler. Eu falei, poxa, mas que coisa. Eu falei, mas da onde tu tirou essa história? Não, essa história ela é toda baseada em fatos reais, ela tem toda uma precisão histórica e tal. Eu contava a história. Mas então por que você não posta as fotos no Facebook? Tá bom, vou postar as fotos lá para você dar uma olhada, então. E aí criei uma página, né, quando meninos viram homens, no Facebook, e comecei a postar as fotos, e daí com o texto do lado, né, descrevendo a foto, como eu via, né, e aonde que ela se encaixava, digamos assim, dentro do livro, qual capítulo, dentro do contexto do capítulo e tal, né? E comecei a postar as fotos. E aí começou o sucesso do livro. Começou as pessoas me chamar no Facebook e pedir para comprar o livro, sabe? Perfeito. E aí, resumindo, o livro hoje está na terceira edição e tem uma versão em inglês também, tem uma edição em inglês. E começou a vender, eu coloquei na Amazon, coloquei no Facebook, criei uma página, né, quando meninosviramhomens.com.br, e começou a vender, assim, literalmente no mundo todo. Começou o pessoal a comprar, porque pela Amazon eles vendem no mundo todo, né, em português. E aí o pessoal começou a comprar na Itália, na Inglaterra, nos Estados Unidos e tal, e eu falei, mas cara, que coisa louca isso, né? E começaram me pedir a continuação da história. Você levou quanto tempo para reunir essas 400 páginas aí? Ou seja, essa história? Olha, o primeiro livro eu demorei 4 anos. 4 anos. Porque eu sou apaixonado pela história, né? Por história mesmo. E então eu queria que ele fosse preciso, né? Então tem 3 personagens que são fictícios, mas o restante dos personagens são reais, entende? São personagens da história. Júlia de Castilhos, Fernando Peixoto, Saraiva, né? A família Saraiva, Igor Mercindo Saraiva, o Cesário Saraiva, os Maragatos, né? Os fundadores aí de Alfredo Chaves, enfim, né? Que é Veranópolis. Aí eles passam, então, tem a história da grande imigração, né, italiana, e tem a colonização ali de Bento Gonçalves, Caxias, Veranópolis, e tem a Revolução Federalista, né? Que a Revolução Federalista também aconteceu ali nesse período. O livro cobre de 1870 a 1895, então ele cobre aí 25 anos. Mas ele é um romance, entende? Porque assim, ó, a história começa assim, isso sim é baseado na história dos meus bisavôs. Um agricultor pobre, né? Naquele tempo eles chamavam de contadini, né? Contadino, um
um trabalhador rural, digamos assim. Sim. É quase um sem terra, né? Ele se apaixona por uma moça rica lá na Itália, sabe? E a família, obviamente, não vai aceitar, né, Carlos? É difícil, Verdade. né? E a família, o irmão dela e tal, não querem o namoro, apesar de eles serem um pouco parentes, assim, eles não querem o namoro e tal. E eles vêm para o Brasil, né? A família dela vem para o Brasil. E sem falar nada, assim, né? E sem deixar pista, justamente para o cara se suma, né? Uhum. E ele acaba, depois, então, ele acaba vindo para o Brasil com mais dois amigos. E aí acontece um monte de aventuras, e aí tem toda a história da colonização e toda a história, né, como que eles chegaram aqui no Brasil, como é que era, a quarentena que eles tinham que fazer na Ilha das Flores, depois a viagem até o Porto do Rio Grande, depois até Porto Alegre, depois subir a Serra Gaúcha, né, até Alfredo Chaves, aí a colonização, como que era, né, os primeiros dias e tal. E aí eles acabam se envolvendo na Revolução Federalista, que é a história dos maragatos e dos pica-paus, que talvez você já tenha ouvido falar. Uhum. E, e aí o romance vai se desenrolando, sabe? E ele Agora, tem... pode falar, por favor. não, agora contar essa história, né? Querendo ou não, grande parte dela já referendo-se à família, à sua família, né? Sim, Através de romance, ela se torna um pouco, digamos, difícil, né? De fazer aquilo virar um romance, porque é uma história de vida, é algo que aconteceu sim, com os antecessores aí. sim. E nesse caso, o título é quando é, Meninos viram homens. meninos viram homens, na realidade é isso, né? Quando se larga tudo, se deixa tudo e começa-se do zero, ou seja, é uma história fantástica, acredito aí, né? Eu acho que o leitor que disse que leu em um dia aí, ele se prende muito à leitura, né? Ele trata, assim, apesar de ser... Ele tem um forte apelo com os descendentes de italianos. Sim. Assim, grande parte do público são de descendentes italianos porque eles se veem dentro da história, né? Uhum. Assim, né? Mas, assim, o romance, quando eu era criança, eu não gostava de história. Uhum. Eu não gostava da disciplina de história na escola, né? Porque história é aquele negócio assim, né? Data e nome, né? Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral, 28 de abril de 1500, aquela decoreba, aquele negócio chato. Certo. Então eu não gostava de história, sabe, Carlos? Aí tinha uma professora, lá mais ou menos na sexta, na sétima série, mais ou menos, tinha uma professora que ela fazia diferente. Ela saía da carteira dela, sentava na mesa assim, e ela começava, em vez de falar assim, aquela decoreba, aquele negócio de questionário, aquele negócio assim, ela começava assim: bom, então, a população estava toda lá fora e eles gritavam: fica, fica, né? E aí lá dentro, Dom Pedro estava com a comitiva dele, e eles discutiam, estavam nervosos e tal. E aí até que Dom Pedro abriu e foi Uhum. na sacada e disse: se é para o bem do povo, diga a eles que eu fico. E esse foi o dia que eu fico. Nossa, você ficava grudado, tentando ouvir, tentando entender, e toda aquela emoção Uhum. por, por conta da história. E não só o dia do Fico. O dia do Fico foi tal dia lá, eu não lembro mais. Mas a essência, né, é que nem o Titanic, né, Carlos? Assim, o filme. Verdade. Todo mundo conhece. O Titanic vai afundar, afundou lá em 1912, morreu 1.900 pessoas, não sei o que e tal. Mas quando você começa a assistir o filme, e aí você conhece o Jack, conhece a Rose, e aí tem um romance, e aí eles vão percorrendo e tal, e aí acontece isso, acontece aquilo, você não consegue tirar É, os olhos da tela. Então, essa é a ideia do romance histórico, né? você acaba se envolvendo naquela história, se encontrando em determinados momentos aí com aquele Exatamente. acontecimento. Você se envolve com os personagens. Uhum. Marcos, infelizmente meu tempo aqui é bem limitado. Eu Tranquilo, tranquilo. fique à vontade para mais uma vez convidar o público, né, que está acompanhando a gente também nas redes sociais, aqui pelo rádio, pela 92.9 FM, a visitarem, buscarem a tua obra, né, e também adquirirem a tua obra. Eu acho que acredito que está à disposição na Amazon, né, que você mencionou aí. E se existe outra forma também de buscar esta sua obra, fica à vontade aí.
Tá, tem o livro, então tem na Amazon, mas tem também no meu site. Até prefiro que você pegue no meu site, por quê? Se você pega no meu site, eu consigo te mandar com uma dedicatória personalizada. Então é quandomeninosviramhomens.com.br, eu mando para todo o Brasil, né? Não tem frete, eu não cobro frete, e eu mando então com uma dedicatória, né? E o livro 2 e o 3, ele foi lançado agora em novembro, né? E ele trata, então, aí do período da segunda e da terceira geração, né? Do período aí de 1932 até 1957. E alguns leitores me falaram até que o livro 2 e o livro 3 são muito melhores que o primeiro. Opa, que bacana, hein? Então a gente está aí bem satisfeito com os Ao resultados. custo de quanto, Vinícius? Ô, Marcos? Olha, ele fica em torno de 60 a 60 reais cada um, né? Então são 3 livros. Pode ser adquirido individual ou os três? Claro. Você começa com um, depois garanto que você vai querer saber a continuação da história também. E já vem um quarto aí ou não? Olha, vamos ver o que os leitores, né, pedem. A gente tem plano, sim. A gente tem plano para mais 2. Mas vamos ver como é que vai, né? Se tudo correr bem, a gente de repente faz aí mais 2. Tem espaço para isso. Obrigado, sucesso cada dia mais, parabéns aí pela obra. Não conheço pessoalmente aqui, só li um resumo dela aqui, né? Mas enfim, se eu tiver oportunidade eu vou adquirir sim para também fazer uma boa leitura aí. Muito obrigado. Obrigado, meu querido, uma satisfação estar com vocês. Sucesso cada dia mais. Tchau. Valeu, tchau.